Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem nesse momento. Eu tenho publicado alguns vídeos de meditação, mas hoje eu queria dar uma olhada um pouquinho diferente para essa situação dessa pandemia do coronavírus de uma forma bem simples, né? Não quero fazer altas interpretações, mas como uma brincadeira sempre eu uso o tarô do Osho, esse aqui, e nesses dias, né, nessa semana, última semana, eu venho tirando sempre uma carta para mim mesmo, para olhar para essa situação. Inclusive algumas cartas até se repetem, né? Eu acho bem interessante. E uma das cartas primeiras que eu tirei para esse momento foi essa chamada esquizofrenia. A segunda carta que eu tirei para como enfrentar e o que está acontecendo nesse momento, o significado também desse momento, foi a carta Breakthrough, que eu dei uma pesquisada no dicionário para ver os vários sinônimos, as várias interpretações, e peguei algumas palavras interessantes, como avançar, ruptura, progredir, desenvolver e melhorar. E aí perguntei como agir nesse momento. E a carta que apareceu foi celebração. E essa carta que veio assim como se fosse um brinde, ela caiu do tarô e eu peguei a carta chamada Paciência, que eu vi que tem muito a ver com esse nosso momento. Então, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o significado dessas cartas e analisar um pouco de uma forma bem simples, como eu falei, esse momento que a gente está passando agora. Começando pela carta Esquizofrenia, ela é uma carta que vou até ficar com ela aqui um pouquinho para vocês olharem para ela. Ela tem um homem, uma pessoa que se pendura entre dois blocos de pedra, né? Essa carta diz que o ser humano está nessa situação. Ele está completamente dividido. Esquizofrenia, nesse sentido, não tem a ver muito com o significado médico, psicológico, psiquiátrico, mas dá um sentido muito mais de que o homem está dividido. O homem não consegue nem mesmo dizer um sim completamente. Ele está pendente. Então, quando a gente está nessa situação de divisão, de esquizofrenia, o que nós podemos fazer? E uma outra pergunta seria: como enfrentar uma situação como essa pandemia, como tudo que está acontecendo nesse momento, com essa divisão, com o homem sem saber onde está?
ela me mostra também algumas nuvens. É como se o homem estivesse acima das nuvens. Ele está suspenso. Então, o que fazer nesse momento? Qual seria a solução para esse homem que não tem noção de onde está? Até essa carta coloca que nós vivemos com muitas vozes internas. As principais são aquelas vozes que uma diz sim e a outra parte da mente diz não, e se torna uma grande dúvida. Outras vozes são, por exemplo, a voz do julgamento, a voz do julgador, a voz do crítico, a voz da vítima, a voz da arrogância, a voz daquele que acha que sabe. E todas essas vozes, elas ficam lutando uma contra a outra, elas ficam se degladiando. E o homem fica suspenso. Então, a grande solução, e isso é o que a carta apresenta, é que ele precisa se soltar. E observe que ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou conectado com essa situação. Eu estou olhando para essa situação da pandemia. O homem precisa se soltar, precisa aterrissar, precisa voltar para a terra. Ele precisa se entregar, mas se entregar à natureza. Observem que esses blocos são como 2 prédios imensos, né? É o que mais a gente vê, uma concretização de tudo. Então o homem precisa realmente se dissolver, e para isso talvez ele precise se soltar nesse abismo. De qualquer forma, algo vai acontecer. A própria esperança, a própria fé, a própria crença de que se ele se soltar no desconhecido, algo de bom pode acontecer, realmente é possível que aconteça algo de bom. Então essa é a nossa situação atual nesse momento de pandemia. Quando a gente, por exemplo, vê tantos comentários, cada um pensa uma coisa, cada um diz uma coisa, e na verdade pouco ajuda para o momento que nós estamos vivendo. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de colocar nesse momento. Vamos então olhar para a segunda carta, o que ela representa nesse momento. Como eu falei, a carta Breakthrough, ela mostra ruptura, avanço, progresso, desenvolvimento e melhora. Mas observe que para ultrapassar, para avançar, é preciso realmente encarar, é preciso olhar para o que você está passando. Nesse momento, é como se a vida tivesse nos mostrando um grande momento de desafio, de perigo, e que precisa ser encarado nesse momento. E para encarar isso, a gente tem que ter muita consciência, a gente precisa ter muita compreensão. Uma das formas de encarar, que é o que eu tenho colocado aqui nos meus vídeos, é a própria meditação. É o próprio estado
de presença. Nós temos que olhar tudo isso com muita consciência, muita meditação, muita presença, para que realmente algo antigo, né? Eu lembro agora da frase mais comum, que os tempos não serão os mesmos depois dessa pandemia de coronavírus. E isso realmente faz muito sentido, porque é como se, para aqueles que se disponibilizarem, para aqueles que estiverem prontos para dar esse salto, né? O mesmo salto como eu mostrei nessa carta da esquizofrenia, de se soltar, aqueles que estão prontos, eles realmente vão se permitir quebrar algo dentro. O que se quebra dentro? Velhas crenças, velhas promessas, velhos projetos, uma estruturação de coisas que vem acontecendo e que só está gerando a própria destruição do homem. Se você notar, toda a nossa estrutura social é completamente apodrecida. Ela é completamente corroída. Ela vem se fazendo, se movendo de lama, de coisas que não têm sentido, né? O poder, a riqueza, a economia, os prédios, a cidade, o progresso. Então, quebrar tudo isso é voltar a algo mais natural no ser humano. É voltar à própria natureza do ser humano. E essa natureza tem a ver com algo essencial que nós perdemos contato. Esse algo essencial ainda está dentro de nós, ele ainda permanece intacto. Mas uma crosta, uma estrutura, toda uma construção que foi feita em cima disso precisa ser rompida. E é isso que essa carta nos mostra. Ela diz no final que nós precisamos passar por essa escuridão para chegarmos ao alvorecer, a uma nova luz, a uma nova consciência. E é isso que eu sinto que essa pandemia está nos trazendo de uma forma do nosso processo espiritual nesse momento, e de uma forma bem clara e bem gritante. Essa é a mensagem, a segunda mensagem dessa nossa segunda carta. E continuando a nossa exploração no Osho Zen Tarô do Osho, a próxima carta que eu tirei foi a carta Celebração. Eu tirei essa carta perguntando o que fazer, como sair desse momento de caos. E a resposta foi muito clara: celebrar. E a minha pergunta é: será que nós estamos prontos para celebrar? O que celebrar? Celebrar o quê no momento de caos que a gente está vivendo? E é exatamente essa percepção que essa carta traz. Não existe momento certo nem errado para a celebração. Ela diz que a vida como um todo é uma celebração. Até brinca dizendo: você já viu alguma árvore triste, por exemplo? Você já viu algum animal neurótico? Você já viu alguma ave que não canta? Então,
essas qualidades, e principalmente a qualidade da celebração, ela está na natureza, ela está no ser humano também. Só que o ser humano se tornou muito inteligente, muito esperto, né? Ele se tornou maior do que a natureza. Tem gente que até fala que a natureza tem que ser dominada pelo homem. Olha que coisa ridícula, né? O homem quer se mostrar acima da natureza, acima do animal. Quando eu ouço isso, eu acho isso absolutamente ridículo. Porque, na verdade, na minha percepção, o homem deveria buscar a natureza, se integrar com a natureza. Aí ele saberia o que é saúde, o que é ser saudável. Mas ele se distanciou tanto de coisas tão simples como, por exemplo, a celebração, que ele esqueceu de celebrar. Então, para ele celebrar, tem que ser agora um momento marcado, a gente vai fazer uma festa assim assada, e aí ele se dá o direito de celebrar. Mas se nós pensarmos que a celebração está na vida, está a cada momento, nós não precisaríamos de criar momentos de celebração. E celebração, como eu falei, tem a ver com cair desse pedestal de superinteligência, né? De super esperteza. Tem até uma frase que eu anotei dessa carta que é: a sua esperteza, a sua sabedoria é a sua doença. Olha que frase espetacular. Quanto mais esperto, quanto mais sábio no sentido de saber, de conhecimento, é o homem, mais o homem se torna doente. Então, essa pandemia veio também para mostrar o quanto estamos adoecidos, o quanto precisamos urgentemente nos reconectar com a natureza, com a existência que está nos dando todo dia exemplos de simplicidade, exemplos de beleza, exemplos de harmonia, e nós perdemos esse contato. Então essa mensagem é uma mensagem muito linda, é a mensagem da celebração. Essa é a terceira mensagem que eu gostaria de colocar. E a última carta que nós tiramos, na verdade foi um bônus, ela apareceu para mim, foi a carta Paciência. Essa é outra carta muito linda para esse momento, porque ela mostra como o homem esqueceu de esperar. Paciência, no fundo, significa espera, significa uma espera alerta, consciente. E nós, na verdade, esquecemos de esperar. A mulher grávida espera seus 9 meses, a plantazinha, a semente plantada espera o tempo de florescer, de crescer e florescer. Toda a existência, toda a natureza sabe exatamente como esperar. Ela traz algumas coisas tão lindas que eu gostaria até de ler uma ou outra partezinha. Nós esquecemos de esperar. Esse é quase um espaço de abandono. E esperar é um dos nossos maiores tesouros. Eu lembro que, alguns anos atrás, um professor meu de terapia, ele falou uma coisa que ficou marcado comigo. Ele disse, eu estava até na Índia com ele nessa época, ele disse:
a qualidade mais difícil do ser humano é a paciência. É a mais nobre, a mais difícil, a mais difícil de aprender. E aquilo me tocou da forma que ele disse, com a ênfase que ele disse, e eu achei assim incrível e fui começando a perceber isso dentro de mim. E na verdade percebi que essa pressa estava enraizada no meu sistema. E como eu vejo essa pressa enraizada em todas as pessoas, é algo como a gente está correndo sempre atrás de algo novo, está sempre correndo, né? Não é à toa que agora os movimentos de devagar ou slow alguma coisa, slow movement, estão acontecendo no mundo inteiro, porque tem pessoas que estão percebendo a necessidade de parar. Isso é quase uma necessidade. A natureza nos mostra que tem momentos que você precisa ir, que a natureza floresce. Mas tem momentos que a natureza seca e perde todas as folhas, esperando por um próximo momento de florescimento. E o homem perdeu essa qualidade. Então, quando eu vejo nessa pandemia a maioria de nós em isolamento, fazendo quarentena, eu percebo e noto, nossa, que grande lição a vida está nos dando. Ela está nos ensinando uma coisa que seria fácil da gente aprender: esperar. E aí eu me remeto também a todo o meu treinamento de espera. Eu tenho treinado meditação pelos últimos 36 anos. E aí quando a gente pensa, a gente pode responder o que é meditação, se não um treinamento para esperar. É um treino para você reconhecer que existem momentos em que você só precisa realmente aguardar com consciência alerta. E a vida e a natureza vai trazendo as respostas necessárias que nós precisamos. Como eu já tenho essa experiência de uma forma assim, muitas vezes. Eu não sei uma coisa e eu simplesmente aguardo, eu espero. E no momento certo a resposta está ali na minha frente. Como isso já aconteceu 1, 2, 3, centenas de vezes, hoje para mim isso é muito simples, é muito fácil, né? Aguardar o momento certo. Mas para isso a gente precisa reconhecer esse chamado interno, essa voz interna que vai no momento certo dizer aquilo que é necessário que nós ouçamos. Então, essa última carta é um verdadeiro presente para nós, e é um presente que nós estamos aprendendo a duras penas. Talvez não precisasse uma pandemia tão violenta para que nós aprendêssemos a parar e aprendêssemos a ouvir a nossa natureza. Mas a minha sensação e a minha conclusão, né, de todas essas cartas que eu tirei é que realmente nós estamos num momento de transformação. A vida, a pandemia, toda essa doença, esse vírus espalhado no mundo, traz no fundo essa mensagem. A mensagem de que nós precisamos parar, a mensagem de que está existindo uma transformação no planeta. Não é à toa que
Muitas pessoas estão dizendo que quando sairmos dessa, o mundo não será o mesmo. E eu tenho falado para algumas pessoas que, talvez para alguns, talvez para aqueles que estejam mais conscientes desse chacoalhar que está acontecendo. Outros talvez continuem ainda no mesmo ritmo e vão continuar sofrendo com as experiências que a vida vai continuar trazendo. E é normal. Cada um vai aprender no seu momento certo. Mas eu espero que essa pandemia realmente seja uma grande lição para a humanidade. Não uma lição de sofrimento, mas uma lição de transformação. Uma lição, na verdade, que nos leve à celebração, que nos leve a uma vida mais ampla, mais rica, mais conectada com a nossa essência, com o nosso ser interior. Era isso que eu tinha para esse momento. Obrigado por me ouvir. Namastê.